A noite estava destinada a ser perfeita. A mansão dos Cole, no bairro do Morumbi, São Paulo, brilhava como uma joia sob o céu. Fileiras de luzes douradas refletiam na piscina e nas taças de champanhe, criando um cenário de puro deslumbramento. Os convidados, em trajes de grife, conversavam enquanto flashes pipocavam e um quarteto de jazz preenchia o ar com música suave. Era a celebração de Adriano Cole, CEO da Cole Industries, um homem que amava duas coisas acima de tudo: poder e atenção. Perto da lareira de chão ao ar livre, Emília Cole permanecia em silêncio, com uma das mãos apoiada em sua barriga proeminente de 8 meses de gravidez. Ela se movia devagar, cada gesto medido e cheio de graça. Seu vestido azul claro, escolhido pelo próprio Adriano, flutuava suavemente com a brisa da noite. Ela tentava sorrir, mostrar-se tranquila, embora cada olhar da amante de seu marido parecesse uma lâmina roçando sua pele. Lila Santos, mais jovem, mais chamativa, em um vestido vermelho cintilante, havia aperfeiçoado a arte de atrair todos os olhares. Adriano, ao lado de Lila a maior parte da noite, nem sequer tentava disfarçar. Cada risada de Lila vinha acompanhada de um roçar de braços. Cada sussurro dela fazia com que ele se inclinasse. Emília notava tudo, assim como todos os outros, mas ela não disse nada. Havia prometido a si mesma que não faria uma cena. Não ali, não naquele momento, não com a imprensa e os acionistas observando. Repetia para si mesma que podia suportar tudo pelo bem de seu filho. Acreditava que o silêncio era força, mas o silêncio tem um ponto de ruptura. Laila se aproximou com uma taça de champanhe na mão e um sorriso doce demais para ser sincero. "Emília", disse ela com uma voz carregada de falsa simpatia, "você não deveria ficar tão perto do fogo, querida. É perigoso para alguém no seu estado." O pulso de Emília acelerou. "Eu estou bem aqui", respondeu ela em voz baixa, tentando manter a calma. "Oh, eu não sei", disse Laila, inclinando a cabeça com um sorriso torto. "Você parece pálida. Tem certeza de que não está se superaquecendo?" Alguns convidados viraram a cabeça. Sentindo os olhares sobre elas, Emília deu um pequeno passo para trás. Mas Lila avançou, o perfume intenso e sufocante. "Seu tempo acabou", sussurrou Lila, em um tom afiado, quase venenoso. "Você e sua família perfeita. Você é a história. Todos sabem que Adriano merece algo melhor." O peito de Emília apertou. "Melhor?" Ela repetiu, com uma calma assustadora. Os olhos de Lila foram para Adriano, que ria com um grupo de investidores, e voltaram para Emília. "Olhe para ele. Ele está mais feliz do que nunca. Você deveria me agradecer por isso." As mãos de Emília tremiam, mas ela se recusou a chorar. "Você se engana se pensa que a felicidade se constrói destruindo o lar de outra pessoa." Lila soltou uma risada curta e cruel. "Ah, querida, seu lar foi queimado no dia em que ele me conheceu." O golpe foi profundo. Por um momento nenhuma falou. O fogo crepitava entre elas, quente e vivo. Então, em um movimento rápido e único, Lila empurrou o ombro para a frente. O mundo pareceu parar. Emília ofegou, seus pés tropeçaram na borda do anel de pedra. Ela agitou os braços instintivamente, mas o chão cedeu e ela caiu de joelhos. O cheiro de madeira queimada encheu seus pulmões. Sua mão roçou as brasas quentes espalhadas e a dor atravessou seu corpo como um raio. Gritos explodiram ao redor. Taças quebraram. Alguém gritou: "Chama o SAMU!" Emília agarrou a barriga, tentando se afastar do calor. Sua pele ardia e lágrimas escorriam pelo seu rosto. O som do seu próprio coração ressoava em seus ouvidos. Mal podia ouvir o caos,
Os gritos dos convidados, as cadeiras sendo arrastadas, a música cortada pela metade. Por um instante fugaz, seu olhar cruzou com o de Adriano do outro lado do pátio. Seu rosto estava imóvel, e então, para sua incredulidade, ele virou as costas. Não foi até ela. Não se moveu. Lila levou as mãos à boca, fingindo choque, embora seus olhos não mostrassem culpa alguma. "Meu Deus!" exclamou em voz alta, para que todos ouvissem. "Ela caiu. Eu disse para ela não se aproximar tanto do fogo." A respiração de Emília ficou superficial. A dor percorria seu braço e perna. Seu vestido estava rasgado. Cinzas manchavam seu rosto. Ela tentou falar, mas as palavras não saíram. Uma mão surgiu na multidão e a arrastou para longe do fogo. Uma voz feminina gritou: "A barriga dela! Verifiquem a barriga dela!" Alguém jogou água nas brasas. Outro cobriu seus ombros com um xale. O cheiro de fumaça grudou em sua pele. Ao seu redor, telefones se erguiam. As luzes piscavam enquanto convidados registravam o ocorrido. Os sussurros cresciam. Ela a empurrou. Não, ela escorregou. Pobre mulher. Emília ouvia cada palavra, mas nenhuma vinha da pessoa que ela mais desejava ouvir. O marido. A última coisa que viu antes de a vista embaçar foi Lila recuando para a luz, ajeitando o cabelo e o vestido vermelho, fingindo ser uma vítima do caos que ela havia provocado. Então, o corpo de Emília desabou. A noite que começara como uma celebração transformou-se em um escândalo que perseguiria todos os presentes. E no meio do barulho, o suave zumbido de uma câmera de segurança registrava tudo. A luz vermelha piscava firme, sem piscar. A verdade, como sempre, estava observando. A lareira ainda brilhava quando os paramédicos chegaram. O som das sirenes rasgou a noite, misturando-se ao murmurar trêmulo de sussurros assustados. Os convidados permaneciam imóveis, taças de champanhe esquecidas e risadas desaparecidas. O que tinha sido uma festa deslumbrante agora parecia o cenário de um pesadelo. Emília estava sentada no chão, perto da piscina, envolta em uma manta térmica prateada. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto as pressionava contra a barriga. Cada respiração era curta, seu peito doía com o impacto do choque. O ar frio da noite queimava as áreas onde a pele havia criado bolhas. Seu vestido azul claro, antes elegante, estava rasgado e chamuscado na bainha. O paramédico se ajoelhou ao lado dela, com voz calma e profissional. "Senhora, a senhora me ouve. Tente não se mover. Estamos verificando o batimento cardíaco do seu bebê agora." Lágrimas encheram seus olhos quando o pequeno monitor portátil começou a emitir um bip rítmico. Aquele som, constante e forte, era a única coisa que a mantinha de pé. Do outro lado do pátio, Lila estava cercada por um grupo de convidados que fingiam consolá-la. Seu rosto estava pálido, mas sereno, e ela gesticulava dramaticamente. "Foi um acidente", ela repetia. "Ela escorregou. Eu juro, ela escorregou." Ninguém a respondia. A maioria apenas a observava, dividida entre a incredulidade e o desprezo. O ar estava carregado de julgamento. O cheiro de tecido queimado ainda pairava, misturado com perfume e fumaça. E então estava Adriano, parado ao lado do bar, falando ao telefone, dando ordens com frieza. "Certifiquem-se de que a imprensa não descubra isso", ele murmurou. "Paguem quem for preciso. Não quero o nome da minha empresa nas manchetes de amanhã." Ele não olhou para a esposa nenhuma vez. O paramédico gritou: "Precisamos transportá-la para a ambulância, agora!" 2 homens levantaram a maca com cuidado. A voz de Emília tremeu. "Espera!" "Adriano!" Finalmente ele se virou, como se o som do seu nome o tivesse incomodado mais do que ver sua esposa ferida. Os olhos dele se cruzaram por um segundo, vazios e distantes.
Você vai ficar bem, disse ele em tom seco e desviou o olhar. Os convidados se entreolharam desconfortáveis. Uma mulher perto da piscina sussurrou. Ela está grávida de 8 meses. Como ele pode estar tão calmo? O coração de Emília quebrou um pouco mais. Ela havia amado aquele homem com uma intensidade cega. Tinha acreditado que casamento significava proteção, confiança, segurança. Agora, ela via apenas indiferença em seus olhos. Dentro da ambulância, as luzes vermelhas piscavam, tingindo seu rosto. Ela apertou a manta com força. Ele nem me tocou, murmurou para si mesma. O médico ao lado dela olhou com compaixão, mas não disse nada. Na mansão, os convidados começaram a se dispersar, suas vozes abafadas. A música havia cessado há horas, e restava apenas o leve crepitar da lareira se apagando. Em um canto, Laila discutia com Adriano em voz baixa. Você não pode deixar que isso nos arruíne, se ela... A mídia vai distorcer. Adriano esfregou as têmporas. Eu disse para você se acalmar, Lila. Isso já é sério o suficiente. Você viu? Disse ela em tom defensivo. Ela escorregou. Ele exalou com força. Eu vi você empurrá-la. Por um segundo, Laila paralisou. Seus olhos se arregalaram em choque. Agora você está me culpando? Eu não estou culpando ninguém, Adriano respondeu em voz baixa. Estou resolvendo. Isso é o que importa. Mas as câmeras... Ele a interrompeu. Eu vou cuidar disso. Lá fora, o fogo finalmente se extinguira. Restavam apenas alguns empregados recolhendo vidros quebrados e pedaços de tecido queimado. As luzes do jardim piscavam, como se a própria mansão quisesse esquecer o ocorrido. No hospital, Emília jazia em uma cama branca, seu corpo coberto de queimaduras leves e sua mão ainda sobre a barriga. O médico falou suavemente. O batimento do bebê está forte, sim, senhora Cole. A senhora teve sorte. As queimaduras são superficiais. A senhora precisará descansar. Sorte, ela sussurrou, saboreando a palavra como se não lhe pertencesse mais. Olhou para os azulejos do teto. A imagem do sorriso de Lila ardia em sua mente mais do que as brasas que quase tiraram sua vida. O silêncio do marido doía mais do que seus ferimentos. Quando Adriano chegou 1 hora depois, não trouxe flores. Não lhe pegou a mão. Simplesmente parou ao pé da cama, ajustando as abotoaduras. O médico disse que você está bem, ele disse. Emília olhou para ele, voz fraca, mas firme. Eu poderia ter morrido. Ele suspirou, olhando para a porta, impaciente. Você não morreu. Isso é o que importa, Emília. Ela engoliu em seco. Lila me empurrou. Você viu? Ela estava tentando ajudar você. Ele mentiu friamente. Você reagiu mal. Todos estão confusos. As câmeras estavam em um ângulo ruim. Emília sentiu algo se quebrar dentro dela. O homem em quem confiara, o pai de seu filho, estava reescrevendo a verdade como se fosse uma manchete que ele pudesse manipular. Uma enfermeira entrou para checar seus sinais vitais. Adriano se virou para sair. Descanse, ele disse. Amanhã eu mando roupas. A porta se fechou suavemente atrás dele. Pela primeira vez naquela noite, Emília se permitiu chorar. Não pela dor física, mas pela compreensão. Ela entendeu que o verdadeiro perigo não era a crueldade de Lila, nem as brasas ardentes. Era o homem que havia ficado observando. Lá fora, o amanhecer começava a surgir. A primeira luz do dia pintava as paredes do hospital de Dourado. Dentro dela, uma nova determinação começava a se formar. Ela ainda não sabia como, mas protegeria seu filho, recuperaria sua voz. E quando o fizesse, o mundo ouviria a verdade que Adriano Cole tentara enterrar. Porque o silêncio quase a havia matado uma vez. Não aconteceria de novo.
A manhã veio com manchetes. A notícia já havia vazado, apesar das ordens de Adriano. Esposa grávida ferida em gala de CEO estampava os sites de fofoca e a mídia de negócios. Fotos da festa mostravam luzes intermitentes, caos e uma imagem que capturou toda a atenção. Emília caída no chão, com o rosto pálido, enquanto uma mulher de vestido vermelho a olhava sem remorso. Adriano fechou o tablet com um estrondo, o maxilar apertado. Quem vazou isso? Ele gritou para seu chefe de relações públicas. Senhor, estamos tentando controlar a história, gaguejou o homem. Mas há vários vídeos circulando. Alguns dizem que a senhora Cole foi empurrada. Alguns? Adriano repetiu friamente. Então garanta que os outros digam que ela caiu. Ele serviu uma xícara de café, ignorando o leve tremor em suas mãos. Ele havia passado a vida inteira construindo uma imagem de perfeição. O ferimento de Emília ameaçava essa imagem, não pelo que havia acontecido com ela, mas por como parecia. No hospital, Emília estava sentada na cama, os olhos opacos de cansaço. Ela ainda processava a traição. Ainda ouvia o som da plateia ofegando quando ela caiu. Quando Adriano entrou na sala, ela virou o rosto para a janela, recusando-se a olhar para ele. Emília, ele começou com um tom suave. Nós precisamos conversar. Conversar sobre como você ficou assistindo enquanto eu queimava? A voz dela era fraca, mas amarga. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo perfeitamente penteado. Você está exagerando. Eu não queria piorar as coisas. Já era um desastre. Piorar? A risada dela foi amarga e pequena. Sua amante me empurrou para o fogo, Adriano. Eu poderia ter perdido nosso bebê. Ela não empurrou você, ele respondeu em tom mais duro. Você tropeçou. Todos viram. Você estava alterada, emocional. Talvez seus hormônios a tenham deixado tonta. Essas coisas acontecem. O estômago de Emília se revirou. Você está defendendo-a? Estou defendendo a razão, ele disse friamente. Lila faz parte da minha vida agora. Ela não queria que isso acontecesse. Você estava muito perto do fogo. Com aquele vestido longo, era perigoso. Você sabe o quão descuidada você pode ser. As mãos de Emília apertaram o cobertor. Descuidada? Ela repetiu. É assim que você chama o que ela fez comigo? Adriano se inclinou, baixando a voz. Escute bem, a mídia já está atenta. Se você começar a dizer que Lila atacou você, você vai destruir tudo o que eu construí. Você vai parecer instável, ciumenta, emotiva. É isso que você quer? Ser a esposa histérica e grávida nas manchetes? Os olhos dela se arregalaram. Você se preocupa com sua reputação? Não com sua esposa. Não com seu filho. Ele soltou um suspiro pesado, perdendo a paciência. Eu me preocupo com esta família. Mantê-la intacta perante o público. Você acha que os investidores se importam com seus sentimentos? Eles se importam com controle, disciplina. Se você ama esta família, você vai ficar calada. O coração de Emília palpitava. O quarto parecia menor, mais frio. Você quer que eu minta? Ela sussurrou. Eu quero que você seja inteligente. Ele corrigiu. Diga que você escorregou, nada mais. Depois que o bebê nascer, resolveremos isso em particular. Você terá tudo o que precisar. Dinheiro, conforto, segurança. Ela olhou para ele, finalmente encontrando seu olhar. E você terá ela. A expressão de Adriano não mudou. Lila me entende, disse ele simplesmente. Ela não faz cenas. Não me questiona. A garganta de Emília fechou. Por anos ela tentou ser compreensiva. Mudou de cidade, desistiu de sua carreira, recusou oportunidades apenas para construir um lar que ele nunca valorizou. Agora, ali parado, em seu terno impecável, Adriano parecia um estranho, vestindo uma máscara perfeitamente engomada. Você não é o homem com quem eu me casei, ela disse em voz baixa.
Não, ele respondeu. Eu sou o homem que manteve você segura todos esses anos. Não se esqueça de quem pagou por tudo o que você tem. Ela estremeceu. As palavras dele doeram mais do que qualquer ferimento. A enfermeira entrou brevemente para verificar os sinais vitais. Adriano aproveitou para ajustar sua gravata, fingindo que a conversa havia terminado. Mas quando a enfermeira saiu, Emília falou novamente, com a voz trêmula. Sua mãe sabe. O maxilar de Adriano se apertou. Não a meta nisso. Ela vai saber, disse Emília, e quando souber, ela não vai defender você. Ele sorriu com arrogância. Você me subestima. Minha mãe sabe onde está sua lealdade. Eu construí este império. Ela não vai arriscá-lo por um mal-entendido. Emília o observou, percebendo que em algum momento ele havia substituído o amor por poder. Seu coração havia se tornado outra transação, sua lealdade, outro negócio. Você está mentindo para si mesmo, ela disse. Adriano se inclinou sobre a cama, perto o suficiente para ela sentir o perfume dele. Eu estou protegendo você. Você deveria me agradecer. A porta se abriu de repente e Lila apareceu, vestida com um elegante vestido branco e o cabelo perfeitamente arrumado, como se na noite anterior não tivesse tentado matar ninguém. Adriano, disse ela docemente, ignorando completamente Emília. A imprensa quer uma declaração. Eu acho que devemos dizer que ela tropeçou. Adriano se endireitou, assentindo levemente. Eu disse a ela. O coração de Emília se apertou. Você disse a ela antes de mim? Ele encolheu os ombros. É uma resposta coordenada. Lila sorriu, aproximando-se dele. Você deveria descansar, Emília, disse ela suavemente, com uma voz carregada de condescendência. Estresse não é bom para o bebê. Emília olhou para ela contendo as lágrimas. Não fale sobre meu filho. Oh, calma, respondeu Lila com um sorriso zombeteiro. Adriano e eu só queremos o melhor para todos. Quando eles saíram juntos do quarto, o silêncio que ficou foi ensurdecedor. Emília olhou para a porta vazia, compreendendo que seu casamento havia acabado muito antes de ela cair no fogo. Lá fora, repórteres esperavam por uma declaração. Adriano caminhou de mãos dadas com Lila, sorrindo para as câmeras. Ele disse que tinha sido um trágico acidente. Ele disse que sua esposa estava estável e agradecida pela preocupação de todos. Ele disse que o amor e o perdão eram mais fortes do que rumores. Cada palavra era uma mentira. E enquanto o mundo acreditava em seu charme, Emília permanecia sozinha em uma cama de hospital, a mão sobre a barriga, sussurrando para seu filho. Nós nunca mais vamos precisar dele. 2 dias depois, a mansão Cole voltou à vida. Não para uma festa desta vez, mas para o controle de danos. Assessores de imprensa, assistentes e advogados iam e vinham pelos corredores de mármore, sussurrando sobre comunicados e rascunhos legais. A imprensa acampava do lado de fora dos portões, esperando um vislumbre do casal, cujo escândalo havia se tornado viral em todas as plataformas de notícias. Lá dentro, Lila Santos estava sentada à cabeceira da longa mesa de jantar, como se já fosse dela. Ela vestia um blazer creme justo, o cabelo caindo sobre um ombro. Um colar de diamantes brilhava em seu pescoço, o mesmo que Adriano havia dado a Emília anos atrás. Ela bebia seu expresso e olhava em volta com uma sensação de poder que incomodava até mesmo a equipe. Deixe-os falar, ela disse com um sorriso. A atenção do público ainda é atenção. Quanto mais escreverem sobre nós, mais forte nossa marca se torna. Adriano estava em frente a ela, deslizando o dedo na tela do telefone. Seus olhos estavam sombreados pela falta de sono, mas ele não discutiu. Ele havia se acostumado ao tom dela, à maneira como ela falava como se já fosse sua esposa, como se Emília nunca tivesse existido.
Você não ajuda falando tão levianamente, ele murmurou. As pessoas pensam que você atacou uma mulher grávida. Isso não é um programa de TV, Lila. Ah. Ela se recostou na cadeira, sem perder o sorriso. Relaxe. A polícia não me acusou de nada. Não há provas. E sua esposa está muito assustada para abrir a boca. Ela fará o que você mandar. A expressão de Adriano endureceu. Você não a conhece como eu. Lila riu suavemente. Eu sei o suficiente. Mulheres como ela sempre pensam que o silêncio as protege. Mas o silêncio só as torna irrelevantes. Você verá. Ele não respondeu. Serviu-se de mais uma xícara de café e olhou pelas altas janelas de vidro. O mundo lá fora parecia perfeito. Jardins bem cuidados e sol refletindo na piscina. Mas sob a superfície, as rachaduras começavam a aparecer. Enquanto isso, Emília continuava no hospital. Suas queimaduras cicatrizavam, mas as feridas mais profundas estavam em seu coração. Ela não tinha tido notícias de Adriano desde a última conversa. Apenas havia recebido um buquê de lírios brancos de um remetente anônimo, sem bilhete. O médico disse que o estresse poderia prejudicar o bebê. Mas como descansar quando todo o seu mundo estava desmoronando? Na mansão, Laila decidiu organizar um brunch para alguns jornalistas selecionados. Ela queria esclarecer as coisas à sua maneira. Vestiu-se de branco novamente, fingindo inocência, e recebeu os convidados com charme e segurança. As câmeras clicavam enquanto ela falava. Foi tudo um mal-entendido, ela disse docemente. Emília e eu sempre nos respeitamos. Eu tentei ajudá-la quando ela tropeçou, mas as pessoas adoram um drama, não é? Ela soltou uma pequena risada, perfeitamente ensaiada. Um repórter levantou a mão. Mas testemunhas dizem que você a empurrou. Seu sorriso não vacilou. Testemunhas interpretam mal as coisas. Havia muita emoção, e acidentes acontecem. Vocês deveriam ver quantas pessoas caem nas piscinas durante as festas. É quase uma tradição por aqui. As risadas preencheram a sala, embora soassem forçadas. Todos perceberam a arrogância em suas palavras, a maneira como ela se divertia, transformando a tragédia em espetáculo. Quando o brunch terminou, Lila parou nas escadas da mansão, posando para fotos como se fosse uma celebridade e não uma suspeita em um escândalo. Atrás dela, Adriano observava da porta, com o rosto inexpressivo. Ela vai te arruinar, sussurrou um de seus assessores. Adriano não respondeu, apenas se virou. Naquela noite, Lila caminhou pelo quarto principal, que ela já havia redecorado. Os pertences pessoais de Emília haviam sumido. Fotos do casamento foram removidas, substituídas por frascos de perfume e sapatos de grife. Ela pegou um dos relógios de Adriano na cômoda e colocou-o em seu pulso, admirando seu reflexo no espelho. Ela nunca soube como fazer você feliz, ela disse suavemente, olhando para ele pelo espelho enquanto ele entrava no quarto. Mas eu sei, não é? Os olhos de Adriano se moveram para ela. Não fique muito confortável. Ela sorriu maliciosamente. Oh, eu já estou. Todos sabem que eu sou a que está ao seu lado agora. É só uma questão de tempo até sua esposa entender também. Ele hesitou. Ela ainda é minha esposa. Legalmente, talvez, Lila respondeu. Mas em todos os outros sentidos, ela não é. Você mesmo disse que ela não te entende. Eu entendo. Você não pode negar. Ela traçou com o dedo o colarinho da camisa dele. Você está livre agora. Não faça essa cara de culpa. O celular de Adriano vibrou na mesa de cabeceira. Era uma mensagem de sua mãe. Ele não abriu. Ela está perguntando sobre Emília de novo, disse Lila, olhando para a tela. Você deveria dizer a ela para parar de se preocupar. Ela logo descobrirá que sua nora preciosa não é a santa que ela pensa. Adriano pegou o telefone e o guardou no bolso. Deixe minha mãe fora disso. Laila levantou uma sobrancelha.
Por quê? Você tem medo que ela descubra a verdade ou tem medo que ela fique do lado dela? Seu tom era zombeteiro, mas havia uma faísca de insegurança por trás. Ela podia sentir as paredes começando a se fechar, embora não fosse admitir. Mais tarde, naquela noite, ela checou as redes sociais, lendo comentários de estranhos. Alguns a chamavam de destruidora de lares. Outros defendiam sua beleza e charme. Ela sorriu ao tocar em um dos comentários positivos. Eles vão ver, ela murmurou. Todos vão ver. Eu serei a Sra. Cole em breve. No andar de baixo, Adriano estava sentado em seu escritório, olhando para a tela da TV que mostrava reprises de sua própria entrevista. Seu reflexo o encarava de volta, frio e desconhecido. Pela primeira vez, ele se perguntou se havia perdido o controle. Mas no andar de cima, Lila Santos sorria para o espelho, convencida de que já havia vencido. Sua arrogância preenchia cada canto da casa, sem saber que uma tempestade estava se aproximando. E ela vinha de salto. O quarto do hospital estava em silêncio, exceto pelo som rítmico do monitor ao lado da cama. Emília estava sentada ereta, com uma mão sobre a barriga. Os hematomas estavam começando a desaparecer, mas o medo não. Ela ainda podia ver o fogo quando fechava os olhos. Ainda podia ouvir a risada de Lila e a voz de Adriano defendendo-a. Quando a porta se abriu, ela esperava uma enfermeira. Mas era Adriano. Ele entrou na sala em um terno azul marinho impecável e uma expressão de calma que não combinava com a tensão no ar. Em uma mão, ele segurava uma pequena pasta, na outra, seu telefone. Pensei que você ainda estaria descansando, ele disse casualmente. Emília não respondeu. Ela havia aprendido que o silêncio o incomodava mais do que as palavras. Ele colocou a pasta na bandeja ao lado da cama dela. Nós temos que lidar com essa situação antes que ela saia do controle, ele começou. Ela olhou para ele com uma expressão fria. Fora de controle? Você quer dizer antes que as pessoas descubram a verdade? Adriano sorriu levemente, mas sem calor. A verdade é uma questão de perspectiva. O que as pessoas acreditam é o que importa. E agora, muitas pessoas estão acreditando em mentiras. Mentiras? Ela repetiu suavemente. Você está se referindo aos vídeos? O maxilar de Adriano se apertou. Você não precisa se preocupar com isso. Minha equipe jurídica já está cuidando. Mas o que você disser a seguir determinará tudo. Sua reputação, sua segurança, até mesmo seu futuro. Minha segurança? Ela perguntou com incredulidade. A única pessoa que me colocou em perigo está sentada bem na minha frente. Adriano se inclinou para ela, baixando a voz. Eu não empurrei você para o fogo. Você caiu. E você vai dizer isso publicamente. Se você se importa com esta família, você vai me ajudar a protegê-la. Os olhos de Emília se encheram de lágrimas, mas sua voz permaneceu firme. Protegê-la do quê? Da verdade? Do fato de você ter deixado sua amante me atacar? Ele suspirou, como se estivesse falando com uma criança. Você está emocional de novo. É por isso que ninguém vai levar você a sério se você começar a fazer acusações. Você passou por um trauma. As pessoas vão presumir que você está confusa. Eles vão acreditar em mim antes de você. O pulso de Emília acelerou. Você está me ameaçando. Eu estou dando opções a você. Ele corrigiu suavemente. Se você cooperar, você terá tudo o que precisa. A casa, segurança financeira, atendimento médico completo. Mas se você decidir transformar isso em uma guerra pública, ele fez uma pausa, deixando o silêncio pesar. Então você sairá deste hospital sem nada. A voz dela falhou. Você faria isso com a mãe do seu filho? Seu olhar não vacilou. Eu farei o que for preciso para proteger o que é meu. Emília desviou o olhar para a janela, onde a luz do sol
filtrava pelas cortinas finas. O que é seu? Ela sussurrou. É assim que você nos vê. Eu, o bebê. Apenas como posses que você pode controlar. O tom de Adriano ficou mais cortante. Não distorça minhas palavras. Estou tentando salvar você de si mesma. Você acha que as pessoas se importam com a sua história? Não. Elas se importam com o nome Cole. E eu sou o nome Cole. Ele pegou a pasta e a abriu, deslizando alguns papéis para ela. Esta é uma declaração preparada pelos meus advogados. Ela diz que você escorregou perto do fogo e que agradece a preocupação de todos. Simples, limpo, inofensivo. Emília olhou para os papéis sem tocá-los. E se eu recusar? Os olhos dele endureceram. Então eu vou garantir que você perca a custódia. Eu tenho contatos no tribunal de família. Eles vão rotular você como instável, incapaz. Você nunca mais verá esta criança. As palavras atingiram-a como água gelada. Sua respiração falhou. Você não ousaria. Ele se inclinou mais perto, sua voz em um sussurro. Teste-me. Por um longo momento, nenhum dos dois se moveu. O monitor ao lado da cama continuava emitindo seu bip constante, marcando cada segundo de seu silêncio. Então Emília falou, com a voz calma, mas cheia de aço. Você está com medo. É por isso que está aqui. Você sabe que aquele vídeo existe. Você sabe que alguém viu o que realmente aconteceu. A expressão dele vacilou por um segundo. Ninguém tem essa gravação. Você está enganado, ela disse. Havia câmeras por toda a propriedade. Talvez você possa comprar sua saída das notícias, mas não da verdade. Ele se endireitou, ajustando a gravata. Tome cuidado, Emília. Não me empurre a fazer algo de que você se arrependa. Ela sorriu amargamente. Você já fez. Adriano pegou a pasta e a fechou com um estrondo. Vou dar um tempo para você pensar, mas lembre-se, você não é a vítima aqui. Você é quem continua a me envergonhar. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Justamente quando ele alcançou a maçaneta, a voz de Emília o parou. Você acha que o dinheiro pode apagar o que você fez? Ela disse em voz baixa. Mas um dia, todos verão quem você realmente é. E quando isso acontecer, nem todo o seu poder poderá salvar você. Adriano hesitou. Pela primeira vez, uma faísca de dúvida cruzou seu olhar. Então ele forçou um sorriso. Veremos. Quando a porta se fechou atrás dele, Emília exalou com dificuldade. Seu coração batia forte, suas mãos tremiam. Por um momento, o medo ameaçou dominá-la, mas sob esse medo, algo novo começou a surgir. Determinação. Ela pegou o telefone na mesa de cabeceira. Havia uma chamada perdida de um número desconhecido e uma mensagem que dizia: precisamos conversar. Sei o que realmente aconteceu. Emília olhou para ela, o pulso acelerado. Talvez ainda houvesse esperança. Talvez alguém tivesse visto. Ela colocou a mão sobre a barriga e sussurrou: ele não vai vencer. Não desta vez. Lá fora, o estacionamento do hospital brilhava sob o sol da tarde. Um carro preto esperava na calçada. Dentro, uma mulher com óculos de sol escuros e o rosto tenso observava em silêncio. Margaret Cole havia visto o vídeo e estava a caminho. Na manhã em que Adriano Cole ofereceu sua coletiva de imprensa, o mundo inteiro estava assistindo. Repórteres lotavam o hall de mármore da Cole Industries, câmeras apontadas para o pódio onde ele estava ao lado de Laila Santos. O logotipo brilhante da empresa reluzia atrás deles. Cada detalhe havia sido preparado, desde os arranjos de flores até a iluminação cuidadosamente escolhida. Era para ser uma demonstração de controle, mas no momento em que ele falou, as rachaduras começaram a aparecer. Obrigado por estarem aqui. Adriano começou com uma voz firme e expressão ensaiada.
Rumores falsos têm circulado sobre um acidente infeliz em minha casa. Minha esposa, Emília Cole, está se recuperando e agradece o apoio de todos. Não passou de um trágico escorregão perto do fogo. Espero que possamos deixar este assunto para trás. Os flashes das câmeras explodiram. Repórteres gritaram perguntas. Sr. Cole, houve álcool envolvido naquela noite? É verdade que sua amante estava presente durante o incidente? O maxilar de Adriano se apertou. É um assunto familiar privado, disse ele, forçando um sorriso. Lila deu um passo à frente, colocando uma mão delicada em seu braço. Eu estava apenas tentando ajudá-la, disse ela suavemente, os olhos brilhando para causar efeito. Emília e eu tivemos nossas diferenças, mas eu jamais a machucaria. O público murmurou com ceticismo. Cada movimento, cada piscar de olhos era capturado na televisão ao vivo. Em minutos, os comentários começaram a inundar as redes, analisando cada gesto. Ele está mentindo. Olhe para o sorriso dela. Onde está Emília? Naquele exato momento, Emília estava em seu quarto de hospital, assistindo à transmissão em uma pequena TV pendurada na parede. O volume estava baixo, mas ela não precisava de som para entender. Seu marido estava reescrevendo a realidade na frente de milhões. Sua mão apertou o lençol. Ela sussurrou. Você acha que venceu? Mas lá fora, uma tempestade já estava se formando. O vídeo vazado chegou à internet no meio da coletiva. Começou em um fórum de fofocas, enviado por uma conta anônima, e se espalhou como fogo por todas as plataformas. O clipe era claro. A mão de Lila no ombro de Emília, o empurrão repentino, o grito, o fogo. E o pior de tudo, Adriano parado ao fundo, sem se mover. Quando Adriano terminou de responder às perguntas, os telefones dos repórteres começaram a vibrar. Alguns se entreolharam, os olhos arregalados de surpresa. Então veio a primeira pergunta que quebrou sua compostura. Sr. Cole, o senhor está ciente de que há um novo vídeo circulando online que mostra sua esposa sendo empurrada para o fogo? O ar saiu da sala. Adriano piscou, primeiro confuso, depois furioso. Isso é impossível, ele disse bruscamente. Não existe tal vídeo, mas os repórteres já estavam olhando para suas telas, levantando os telefones para mostrar provas. O hall se encheu com o som de vozes sobrepostas, cliques de câmera e notificações. O sorriso de Laila se desfez. Que vídeo? Ela sussurrou. Em segundos, a transmissão ao vivo mudou. Os noticiários começaram a exibir o vídeo ao lado da negação de Adriano. O contraste era devastador. Cada mentira que ele havia dito estava desmoronando em tempo real. Desligue, Adriano murmurou para seu assistente. Feche tudo agora. É tarde demais, senhor, respondeu o homem em voz baixa. Está em toda parte. Lila tentou pegar o braço de Adriano, mas ele a afastou. A imprensa avançou, gritando perguntas umas sobre as outras. Quem filmou isso? Por que o senhor não ajudou sua esposa? O senhor tentou encobrir? A segurança tentou intervir, mas o caos aumentou. A voz de Adriano falhou pela primeira vez. Isso está fora de contexto. É falso. Alguém manipulou. Ninguém acreditou nele. Ao cair da noite, todas as redes de notícias repetiam o vídeo. As hashtags Justiça para Emília e Mar Escândalo Cole eram tendências mundiais. Os comentários estavam cheios de indignação. Pessoas exigiam responsabilização. Influenciadores, celebridades e organizações de direitos das mulheres começaram a se manifestar. No hospital, o telefone de Emília não parava de vibrar. Mensagens de estranhos inundavam sua caixa de entrada. Pessoas enviando apoio. Ela ainda não estava pronta para falar publicamente, mas dentro dela, algo mudou. Pela primeira vez,
ela se sentiu vista. Enquanto isso, na mansão Cole, Lila andava de um lado para o outro, perdendo a calma. Nós podemos consertar, ela dizia em desespero. Nós só precisamos de uma declaração. Digamos que é deepfake, esses vídeos manipulados que todo mundo fala. Adriano não respondeu. Ele estava sentado na beirada da cama, olhando para a parede. Seu telefone tocava incessantemente. Ligações de sócios, investidores, advogados. Ele não atendeu nenhuma. Diga alguma coisa, ela gritou. Diga alguma coisa, Adriano. Ele se virou lentamente, o rosto pálido. Eles viram tudo. Não há o que dizer. Então minta, ela gritou. Você é bom nisso. Ele se levantou de repente. Não comece comigo. Foi você quem fez isso. Ela olhou para ele com fúria. Você me disse para ficar quieta. Você disse que cuidaria disso. Olhe para nós agora. A discussão ficou mais alta, ecoando pelos corredores de mármore onde antes eram realizados jantares elegantes. Os empregados fingiam não ouvir. O mundo lá fora já havia emitido seu veredito. Ao anoitecer, as ações da empresa de Adriano haviam caído 20%. Patrocinadores se retiraram dos próximos eventos. O conselho exigiu uma reunião de emergência. Ele tentou ligar para Emília, mas ela não atendeu. Ele deixou uma mensagem que soava mais desesperada do que sincera. Emília, por favor, nós podemos consertar isso. Não fale com ninguém até falarmos. Mas Emília não estava mais sozinha. Naquela mesma noite, Margaret Cole chegou ao hospital. Ela entrou na sala em silêncio, sua presença imponente sem precisar de palavras. Emília ergueu o olhar, surpresa, e por um instante, toda a dor que ela havia contido voltou. Margaret pegou sua mão. Eu vi o vídeo, ela disse, a voz trêmula de raiva. Eu vi tudo. Lágrimas encheram os olhos de Emília. Ele disse que ninguém acreditaria em mim. Margaret apertou a mão dela com firmeza. Então nós vamos fazer eles acreditarem. Do lado de fora do hospital, vans da imprensa se aglomeravam. Repórteres gritavam perguntas para as câmeras. O horizonte da cidade brilhava à distância, mas dentro daquele quarto, outro tipo de luz estava sendo aceso. Era o começo do fim para Adriano Cole e o início da ascensão de Emília. Na manhã seguinte, o quarto do hospital parecia diferente. O silêncio não era mais pesado. Estava carregado de propósito. Emília sentou-se na cama com as costas retas e o olhar firme. Na noite anterior, Margaret Cole havia segurado sua mão e sussurrado palavras que ainda ressoavam em sua mente. Você não está mais sozinha. Ele está prestes a aprender o que significa subestimar uma mulher. A luz do sol filtrava pelas persianas, iluminando a mesa onde agora havia um notebook aberto. Margaret havia chamado um advogado de confiança, um velho amigo de seu falecido marido. Seu nome era Daniel Hart, um homem calmo e de olhar aguçado que havia visto escândalos suficientes em sua vida. Ele estava ao lado da cama de Emília, falando em tom profissional, mas gentil. Senhora Cole, o vídeo é claro. Ele mostra uma agressão física deliberada. A polícia já recebeu cópias de várias fontes. Mas antes de avançarmos, eu preciso do seu depoimento, em suas próprias palavras. Emília hesitou por um momento. Suas mãos tremeram levemente, mas depois ela exalou e assentiu. Eu estou pronta. Margaret deu-lhe um aceno tranquilizador. Não se apresse, querida. Emília começou a falar com a voz firme, apesar da dor que ainda sentia no peito. Ela contou tudo a eles. A humilhação, o empurrão, o fogo e o silêncio de Adriano. Quando chegou a parte em que ele ameaçou tirar seu filho, sua voz falhou. Margaret colocou uma mão suave em seu ombro. Daniel desligou o gravador. Por enquanto é o suficiente. Ele disse em tom sereno. Você já fez a parte mais difícil. Emília enxugou as lágrimas.
O que acontece agora? Ele olhou para ela seriamente. Agora garantimos que ele enfrente as consequências. Isso vai além da indignação pública. Vai para os tribunais. A palavra tribunal pairou no ar. Por um momento soou assustadora, mas depois Emília entendeu que também era poderosa. Significava que, pela primeira vez, a verdade não seria enterrada sob dinheiro ou medo. Mais tarde, naquele dia, Margaret insistiu em ajudá-la a se vestir. Ela escolheu uma blusa creme e uma saia longa azul marinho. Você não está mais se escondendo, ela disse. Você vai sair daqui como a mulher que ele tentou destruir, mas não conseguiu. Ao saírem do hospital, a multidão do lado de fora explodiu em flashes de câmeras e gritos de perguntas. Repórteres se inclinavam sobre as cercas, estendendo microfones para ela. Senhora Cole planeja apresentar queixa? Emília vai se divorciar do marido? É verdade que sua sogra a apoia? Emília parou no topo da escadaria, a luz da tarde brilhando em seu cabelo. Pela primeira vez, ela não parecia assustada, parecia inabalável. Eu vou falar quando for a hora certa, ela disse com clareza. Mas lembrem-se disto, a verdade não queima. O clipe se espalhou em poucas horas. Foi transmitido em todas as principais redes, acompanhado da manchete. Emília Cole quebra o silêncio. Online, as pessoas celebravam. As hashtags que antes expressavam pena, agora refletiam força. Justiça para Emília se transformou em apoie Emília. Na mansão, Adriano assistia à transmissão de seu escritório com o rosto sombrio. Lila estava ao lado dele, roendo o lábio nervosamente. Ela está agindo como vítima, ela disse rapidamente. Ela está se aproveitando da situação. Adriano não respondeu. Seu telefone tocava repetidamente. Ligações de seu advogado, do conselho, de sua mãe. Ele ignorou todas. Finalmente, ele se virou para Lila com a voz baixa e cortante. Isso é culpa sua. Minha culpa? Ela retrucou furiosa. Você me disse para ficar quieta. Você não conseguiu nem fazer isso, ele respondeu. Você transformou um escândalo em um circo. Agora ela é a heroína e nós somos os vilões. Ela se levantou com raiva. Talvez se você tivesse me defendido em vez de ficar congelado como um covarde. Basta! Gritou Adriano, batendo na mesa. Você já causou danos suficientes. Pela primeira vez, Lila viu medo em seus olhos. O tipo de medo que surge quando o poder começa a se esvair. Ela recuou lentamente, percebendo que o homem que ela pensava controlar estava desmoronando. Ao mesmo tempo, Emília e Margaret se reuniram em particular com um grupo de representantes de uma fundação de proteção à mulher. Elas queriam usar o caso dela para mostrar como o silêncio perpetua o abuso. Emília hesitou inicialmente. Eu não sou um símbolo, ela disse baixinho. Margaret balançou a cabeça. Você não é um símbolo. Você é uma sobrevivente. Mas, se sua história ajudar outras mulheres, então algo de bom sairá deste horror. Emília pensou nos anos que passou andando na ponta dos pés, nos momentos em que se calou para não provocar a ira dele. Depois, olhou para sua barriga crescente. Não quero que meu filho cresça acreditando que o silêncio é segurança. Naquela noite, ela abriu o telefone e postou uma mensagem curta. Apenas 3 frases, mas elas abalaram a internet. A verdade nunca se perdeu. Ela apenas esperava pela coragem. Obrigada por me ajudarem a encontrar a minha. Em 1 hora, sua publicação foi compartilhada milhares de vezes. Margaret a observava do outro lado da sala, os olhos cheios de orgulho. Você está fazendo mais do que sobreviver, Emília. Você está lutando. Emília sorriu suavemente. Eu acho que já era a hora. Lá fora, o céu noturno cobria a cidade cheia de luzes distantes. Dentro, Emília sentia algo que não sentia há muito tempo. Controle.
O tipo de controle que não vem de dinheiro ou poder, mas de saber quem você é quando tudo foi tirado. Em outra parte da cidade, Adriano estava em seu escritório, cercado pelo silêncio. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez ele atendeu. Adriano Cole, disse uma voz firme do outro lado. Aqui é o detetive Ramos. Queremos falar com o senhor sobre novas provas no caso de sua esposa. O senhor deve se apresentar para interrogatório. O rosto de Adriano empalideceu. Novas provas. A voz do detetive foi serena. Uma testemunha se apresentou. E desta vez, não é alguém que o senhor pode comprar. Quando a ligação terminou, Adriano lentamente baixou o telefone. O império que ele havia construído sobre mentiras estava começando a desmoronar, uma verdade de cada vez. Enquanto isso, na tranquilidade da casa de hóspedes de sua sogra, Emília estava sentada perto da janela, com o suave murmúrio da cidade ao fundo. Ela colocou a mão sobre a barriga e sussurrou. Nós estamos quase livres. Pela primeira vez em meses, ela realmente acreditou nisso. O céu sobre o Rio de Janeiro estava coberto de nuvens cinzentas naquela manhã, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Vans de notícias lotavam a rua em frente a Cole Industries, antenas apontadas para o prédio onde tudo havia começado a desmoronar. A cidade vibrava com rumores. Alguns diziam que Adriano Cole renunciaria. Outros afirmavam que a polícia estava prestes a prendê-lo. Dentro da mansão da família Cole, Emília estava sentada à mesa de jantar com Margaret e Daniel Hart, o advogado. Papéis estavam espalhados por toda a mesa, e entre eles, um pequeno pendrive preto. A expressão de Margaret era serena, mas firme. Ela esperara anos por um motivo para enfrentar a arrogância de seu filho, e agora ela o tinha. Isto, disse Daniel, tocando o pendrive, veio de um técnico de segurança que trabalhava para seu marido. Ele foi instruído a apagar as gravações da noite da festa. Em vez disso, ele fez uma cópia. É a versão completa do vídeo. O pulso de Emília acelerou. Então o vídeo na internet não era tudo. Daniel balançou a cabeça. Não, o que está circulando publicamente corta logo após o empurrão. Este mostra o que aconteceu depois. Ele prova que Adriano sabia exatamente o que aconteceu. Ele não apenas ficou parado. Ele pagou para encobrir. As mãos de Margaret se apertaram em torno de sua xícara de chá. Meu Deus! Emília olhou para o pendrive, a respiração suspensa. Então nós temos tudo o que precisamos. Sim, respondeu Daniel. Mas ao publicar isso, as coisas vão piorar antes de melhorar. A mídia vai caçar você novamente. Haverá críticas. Você está pronta para isso? Emília ergueu os olhos, encontrando o olhar dele. Eu já fui queimado uma vez. Eu posso aguentar o calor de novo. Margaret sorriu com orgulho. Essa é a minha garota. Mais tarde naquela tarde, elas dirigiram para o centro para se encontrar com o detetive Ramos. O ar estava carregado de antecipação. Repórteres seguiram seu carro o tempo todo. Quando entraram na delegacia de polícia, as câmeras piscaram e os microfones se estenderam. A senhora Cole tem novas provas? É verdade que seu marido subornou a equipe de segurança? Emília manteve a cabeça erguida. Vocês verão em breve. Ela respondeu com calma. Dentro da delegacia, o detetive Ramos os recebeu com um aperto de mão firme. Ele havia visto muitos casos desmoronarem por causa de poder e dinheiro, mas este parecia diferente. Recebemos confirmação anônima de manipulação corporativa, ele lhes disse. Mas este vídeo confirma tudo. Eles conectaram o pendrive ao monitor. O vídeo começou a tocar em silêncio. A festa apareceu novamente. As risadas. O fogo brilhando. O empurrão. Mas pela primeira vez as imagens não pararam ali. Após a queda de Emília, a câmera mostrou Lila recuando, chocada, mas sem remorso. Depois, Adriano avançou,
olhou diretamente para a lente e gesticulou para alguém fora da câmera. O áudio estalou levemente e capturou sua voz. Apague a gravação. Agora. A sala ficou em silêncio. Margaret levou a mão ao peito. Emília fechou os olhos, lágrimas se formando. Não era mais apenas sobre a traição. Era a confirmação de que o homem que ela amava havia tentado apagar sua dor da existência. O detetive Ramos assentiu seriamente. Isso é suficiente para acusá-lo de obstrução à justiça e manipulação de provas. Emitiremos o mandado hoje. Ao saírem da delegacia, o telefone de Margaret vibrou. Era uma mensagem de uma apresentadora de notícias que ela conhecia há anos. Vamos entrar ao vivo às 6. Podemos falar com a Emília? Margaret mostrou a mensagem. Emília hesitou por um momento. Depois assentiu. Sim, é a hora. Naquela tarde, o país inteiro viu Emília aparecer na televisão ao vivo. As luzes do estúdio eram intensas, mas sua expressão era calma. Ela usava um vestido preto simples, o cabelo preso, sem joias, sem drama, apenas a verdade. A entrevistadora se inclinou para a frente. Senhora Cole, a senhora permaneceu em silêncio por semanas enquanto seu marido negava tudo. Por que falar agora? Emília respirou devagar. Porque o silêncio protege os culpados. E eu não vou mais protegê-los. A entrevistadora assentiu. Confirmamos que a senhora entregou novas provas às autoridades. O que elas mostram? Sua voz era firme. Elas mostram o tipo de homem que Adriano Cole realmente é. Um homem que viu sua esposa queimar e depois tentou apagar a evidência. Mas, mais importante, elas mostram o que acontece quando as mulheres são instruídas a ficar em silêncio. Elas mostram o que acontece quando elas finalmente dizem não. O estúdio ficou em silêncio. Telespectadores em todo o país olhavam com admiração. As redes sociais explodiram novamente, mas desta vez não era escândalo. Era solidariedade. Pessoas compartilhavam sua entrevista com mensagens de apoio. Ela é corajosa. Ela está falando por todas nós. Isso é o que significa força. Na mansão, Adriano e Lila assistiam à transmissão juntos. A cor desapareceu do rosto de Lila. Ela está nos destruindo, ela sussurrou. O telefone de Adriano não parava de tocar. Seu advogado, o conselho, os investidores. Todos pediam explicações que ele não tinha mais. Desligue, ele murmurou, com a voz vazia. Lila pegou o controle remoto com a mão trêmula. O que fazemos agora? Adriano não respondeu. Pela primeira vez ele parecia completamente perdido. O império que ele havia construído sobre mentiras estava desmoronando na frente dele e não havia mais ninguém para salvá-lo. Horas depois, viaturas policiais chegaram à mansão. As luzes vermelhas e azuis iluminavam as paredes. Oficiais saíram com expressões sérias. Margaret estava com Emília assistindo à transmissão no noticiário. Está feito, disse o advogado em voz baixa. Emília exalou, seus ombros tremendo. Não, está apenas começando. Enquanto a polícia levava Adriano algemado, o mundo assistia novamente. Desta vez, ninguém o defendeu. Ninguém chamou de acidente. A verdade finalmente falava mais alto do que seu poder. De volta à tranquilidade da casa de hóspedes, Emília sentou-se perto da janela, observando a chuva começar a cair. Margaret colocou uma mão calorosa sobre a dela. Sua coragem mudou tudo. Ela disse suavemente. Não, Emília respondeu. Nós mudamos. Ela olhou para as luzes distantes da cidade. Ele pensou que o poder o tornava intocável, mas a verdade sempre vem à tona. Margaret assentiu, os olhos brilhando. Você deu coragem a outras mulheres. Você lhes mostrou o que significa ser forte. Emília sorriu ternamente. Talvez, mas eu só queria paz. Elas ficaram em silêncio por um momento,
um silêncio cheio de alívio. Na manhã seguinte, o mundo acordou com a queda de Adriano Cole. Os noticiários repetiam as imagens de sua prisão. Aquele que já foi um CEO admirado por seu carisma e império, agora aparecia pálido e derrotado sob a luz implacável das câmeras. Seu terno caro estava amassado. Sua expressão, antes calculada e orgulhosa, estava cheia de incredulidade. Repórteres o cercavam em frente ao tribunal, estendendo microfones, enquanto oficiais o escoltavam pela multidão. Sr. Cole, tem algum comentário? O senhor pagou para esconder o vídeo? O que o senhor quer dizer para sua esposa? Ele não disse nada. O único som que o acompanhava era o clique incessante das câmeras e o murmúrio coletivo de uma nação que se havia voltado contra ele. Dentro da sala do tribunal, o ambiente era tenso. A plateia estava cheia de jornalistas, ativistas e curiosos. Margaret Cole sentou-se na segunda fila, ao lado de Emília. Sua postura era firme e seu olhar aguçado. Ela não estava lá por vingança, mas por dever, por justiça, pela verdade e por seu neto ainda não nascido. Quando Adriano entrou, seus olhares se cruzaram pela primeira vez desde a noite do fogo. Por um instante, ele quase pareceu humano novamente. Emília murmurou, com a voz embargada, mas ela não respondeu. Apenas dirigiu o olhar para a juíza. O promotor apresentou as provas com precisão. O vídeo, as transferências bancárias para o técnico de segurança, as mensagens entre Adriano e Lila. Cada peça se encaixava perfeitamente no quebra-cabeça da mentira. Quando o promotor reproduziu a gravação onde Adriano ordenava apagar o vídeo, a sala ficou em silêncio. A voz dele ecoou pelos alto-falantes como um vestígio de arrogância passada. Margaret fechou os olhos. Emília apertou as mãos no colo. O advogado de defesa tentou argumentar que tudo havia sido um mal-entendido, que Adriano havia agido sob estresse, que a mídia havia exagerado, mas cada palavra soava vazia. A evidência era irrefutável. Então vieram as testemunhas. O técnico que guardou a gravação, a equipe do evento que viu o empurrão, até mesmo um garçom que ouviu Adriano ameaçar Emília dias depois. Lentamente, o império que ele havia construído desmoronou diante de seus olhos. Quando o promotor pediu a Emília para testemunhar, a sala prendeu a respiração. Ela se levantou lentamente. Sua barriga já estava visível, seus passos firmes. A juíza assentiu para ela começar. Sua voz era calma. Por anos, eu acreditei que amar significava ser leal. Eu acreditei que o silêncio mantinha a paz, mas o silêncio apenas me mantinha pequena. Eu tinha medo de falar, porque pensava que ele poderia me destruir. Mas eu descobri a verdade. Ele só poderia me destruir se eu permitisse. Adriano desviou o olhar, o maxilar tenso. Emília continuou. Na noite do fogo, eu pensei que ia morrer. Pensei que ninguém acreditaria em mim. Mas alguém acreditou. Sempre há alguém. É por isso que estou aqui. Quando ela terminou, a plateia irrompeu em um aplauso contido antes que a juíza pedisse ordem. Até mesmo os repórteres abaixaram suas câmeras em respeito. A defesa não tinha mais nada a dizer. A juíza ordenou que Adriano permanecesse detido sem direito à fiança até a audiência final. O som do martelo batendo na madeira foi alto, definitivo e reconfortante. Do lado de fora do tribunal, a imprensa cercou Margaret e Emília. Microfones se aproximaram, mas desta vez as perguntas eram diferentes. Como a senhora se sente ao ver a justiça ser feita? O que vem a seguir para a senhora, Sra. Cole? Emília olhou para a câmera mais próxima e falou suavemente. Não se trata de vingança, trata-se de verdade. Eu quero que outras mulheres saibam que não precisam ter medo. Do outro lado da cidade, Lila Santos estava em seu apartamento,
assistindo à cobertura do julgamento pela TV. Seu mundo perfeito havia desaparecido da noite para o dia. As marcas que antes a patrocinavam haviam cortado laços. Seu telefone não parava de tocar, cheio de mensagens de ódio. Destruidora de lares. Assassina. Monstro. Ela jogou o telefone na parede, quebrando-o em pedaços. Seu reflexo no espelho lhe era estranho. A maquiagem impecável, as roupas de grife, nada disso importava mais. Uma batida seca na porta a fez parar. Ao abrir, 2 detetives estavam lá. "Senhorita Santos", disse um deles, estendendo um documento. "A senhora está presa por agressão agravada e obstrução à justiça." Seus joelhos quase cederam. "Vocês não podem estar falando sério", ela me disse. O oficial a interrompeu. "A senhora poderá explicar isso no tribunal." Enquanto ela era levada, as câmeras piscaram novamente. As mesmas câmeras que uma vez a adoraram, agora registravam sua queda. Ao cair da noite, a internet foi inundada com manchetes. Adriano Cole, acusado formalmente de múltiplos crimes. Amante presa em conexão com o escândalo Cole. O testemunho de Emília Cole inspira apoio nacional. Naquela noite, na casa de hóspedes, Emília estava sentada perto da janela com Margaret. A chuva batia suavemente no vidro. Pela primeira vez em meses, o ar estava leve. "Você conseguiu", disse Margaret em voz baixa. "Nós conseguimos", Emília respondeu, olhando para as luzes distantes da cidade. Ele pensou que o poder o tornava intocável, mas a verdade sempre vem à tona. Margaret assentiu, os olhos brilhando. "Você deu coragem a outras mulheres, mostrou a elas o que significa ser forte." Emília sorriu com ternura. "Talvez, mas eu só queria paz." Elas ficaram em silêncio por um momento, um silêncio cheio de alívio. Do outro lado da cidade, Adriano estava sozinho em sua cela, olhando para a parede. O silêncio era sufocante. Ele pensou na casa, nas festas, nos negócios. Tudo o que uma vez o tornou poderoso havia desaparecido. Em seu lugar, restava apenas o peso do arrependimento. Mas o arrependimento havia chegado tarde demais. Ele fechou os olhos e viu o rosto de Emília. Ela não estava zangada, não era vingativa, apenas livre, e naquele momento ele finalmente entendeu a verdade que ela havia dito no tribunal. Ele havia destruído a si mesmo muito antes de ela falar. Em outra cela, em outro ponto da cidade, Laila chorava em silêncio, rímel borrando o travesseiro. O império de mentiras que eles haviam construído juntos havia se transformado em cinzas. O fogo que uma vez queimou Emília agora os havia consumido. A sala do tribunal estava em silêncio enquanto o veredito era lido. A voz da juíza ecoou na sala, firme e pausada. "Adriano Cole, este tribunal o declara culpado de obstrução à justiça, manipulação de provas e conspiração para encobrir uma agressão. O senhor está condenado a 12 anos de prisão estadual." O som do martelo batendo na tribuna cortou o ar como um último batimento cardíaco. Tudo havia acabado. Adriano permaneceu imóvel, a expressão vazia, como se não pudesse assimilar o que acabara de ouvir. O homem que antes dominava salas de reuniões, que havia construído uma imagem pública de controle e confiança, agora parecia pequeno. A sala murmurou enquanto oficiais se aproximavam para escoltá-lo. De seu assento na galeria, Emília observava em silêncio. Seus dedos repousavam sobre sua barriga arredondada. O bebê deu um pequeno chute, como se percebesse o momento. Ela não sorriu, não celebrou. Justiça não era sobre triunfo, era sobre paz. O veredito de Lila veio em seguida. O tom da juíza foi firme. Lila Santos, por seu papel na agressão
e subsequente obstrução, este tribunal a condena a 5 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 3 anos. Lila desabou instantaneamente. As lágrimas que ela antes usava como armas não tinham mais poder. Seus soluços encheram a sala enquanto ela era escoltada para fora. As câmeras piscaram, mas não havia mais glamour em sua história. Quando tudo terminou, Emília se levantou lentamente de seu assento. Margaret pegou sua mão e juntas saíram do tribunal. Lá fora, a luz do sol caía sobre os degraus de mármore. Repórteres gritavam seu nome, microfones se aproximavam, mas ela não parou. Ela não precisava dizer nada. A verdade já havia falado por ela. Naquela noite, o ciclo de notícias mudou. Pela primeira vez em meses, as manchetes não eram sobre escândalo. Eram sobre sobrevivência. Emilia Cole consegue justiça. CEO condenado em caso viral do fogo. Coragem de uma mulher. Inspira conversa nacional. Pessoas em todo o país seguiram a cobertura com admiração. Programas de debate falavam sobre abuso doméstico, corrupção corporativa e o silêncio que permite que o poder prospere. Pela primeira vez, a conversa não era sobre vergonha, era sobre força. Nas semanas seguintes, Emília se mudou para uma pequena casa costeira que Margaret a ajudou a encontrar. Não era uma mansão, mas era tranquila. As cortinas brancas balançavam com a brisa do mar. O som das ondas era constante, reconfortante. Todas as manhãs, ela se sentava perto da janela, com uma xícara de chá nas mãos, e observava o nascer do sol. Era seu novo ritual, seu lembrete de que a escuridão nunca dura para sempre. Uma tarde, Daniel Hart a visitou para finalizar os documentos de uma fundação que ela estava criando. Ela forneceria apoio legal e emocional a mulheres em relacionamentos abusivos. Emília a chamou de Projeto Fênix. Daniel sorriu enquanto revisava os papéis. Você está transformando a dor em propósito, ele disse. Emília assentiu. Se minha história ajudar uma única mulher a falar, então tudo o que passei terá valido a pena. Ele fechou a pasta e olhou para o oceano. Você poderia ter aceitado um acordo multimilionário. Você abriu mão de milhões. Eu não precisava do dinheiro dele, ela respondeu suavemente. Eu precisava da minha liberdade. Margaret entrou na sala com uma bandeja de chá. Seus olhos estavam mais suaves agora. A borda da dor havia sido substituída pelo orgulho. Você me lembra sua mãe, disse ela a Emília. Ela tinha a mesma força tranquila. Nunca levantava a voz, mas quando falava, as pessoas ouviam. Emília sorriu. Talvez essa seja a única coisa que valia a pena herdar. Enquanto conversavam, o bebê se moveu novamente. Margaret riu, colocando a mão sobre a barriga de Emília. Ele é forte, assim como você. Emília olhou pela janela para o horizonte. Espero que ele cresça sabendo que força não significa controle. Significa bondade. Quero que ele veja que o poder pode proteger em vez de destruir. Poucos dias depois, ela compareceu a um evento de gala beneficente organizado por associações de mulheres. Ela não estava lá como vítima. Estava lá como uma voz. Quando subiu ao palco, o público se levantou em aplausos. A mesma mulher que uma vez havia sido silenciada pelo medo, agora se erguia com firmeza sob as luzes. Ela começou a falar. Quando eu estava presa na escuridão, eu acreditava que não tinha poder. Eu acreditava que minha voz não importava. Mas toda pessoa tem o direito de ser ouvida. Toda verdade tem o direito de existir. Você não precisa estar intacta para ser corajosa. Você só precisa começar. A sala ficou em silêncio. Depois veio o aplauso, alto, sustentado, poderoso. Ele ressoou por todo o local como uma promessa. Naquela noite, quando o evento terminou, Emília saiu para o exterior. O ar estava fresco, a lua brilhava sobre o oceano. Margaret se juntou a ela,
colocando um xale sobre os ombros. Você se saiu muito bem, ela disse. Emília sorriu. Parece que estou respirando pela primeira vez. Elas ficaram em silêncio, ouvindo o murmúrio distante das ondas. Dentro do salão, um repórter pediu uma última foto. Emília se virou levemente para a luz. A câmera clicou. Não era a foto de uma mulher quebrada. Era o retrato de uma sobrevivente. As semanas se passaram. Adriano começou sua sentença em silêncio. Ele não recebeu visitas. O império que ele havia construído foi vendido peça por peça. Lila tentou apelar de sua sentença, mas não encontrou compaixão. Longe do barulho, a vida de Emília floresceu novamente. Seu bebê nasceu no final da primavera, saudável e forte. Ela o chamou de Esperança, Hai Vong. Enquanto o segurava em seus braços, a luz do sol entrava pela janela. Margaret chorava baixinho ao lado dela. Emília beijou a testa de seu filho e sussurrou: "Nós estamos seguros agora." Naquele pequeno momento, cercada de paz, Emília finalmente compreendeu o que a liberdade realmente significava. Não era sobre vingança ou vitória. Era sobre recuperar a si mesma. O fogo que uma vez tentou destruí-la havia se transformado na luz que a guiava para frente. Às vezes a justiça não ruge. Às vezes ela sussurra. Mas quando ela chega, ela liberta. E você, em que momento da vida você precisou dizer um não que mudou tudo? Deixe seu comentário com a sua história de coragem. Não se esqueça de se inscrever e dar um like neste vídeo para acompanhar o crescimento do Projeto Fênix.